O Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar o indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira. A presidente da Corte, Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade do decreto que autorizou o indulto. Weber foi acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes e outros 4 magistrados. A sessão foi suspensa pelo horário e o julgamento deve ser retomado na próxima quarta-feira, porque ainda faltam os votos de 2 ministros. O ex-parlamentar Daniel Silveira foi condenado em abril do ano passado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por ameaças ao Estado Democrático de Direito, além de pagamento de multa e perdas de direitos políticos. Silveira está preso desde o início de fevereiro por descumprimento de medidas cautelares impostas pela Corte, como a proibição de usar redes sociais. Vamos para o nosso debate. Thomas, vou começar com você. Essa sempre foi uma questão muito polêmica, porque o indulto ou a graça é entendido por muitos advogados como uma prerrogativa muito específica do presidente da República, né? Onde ele teria muita liberdade ali para agir. Então, é um caso muito excepcional. Quando a gente olha os argumentos do Supremo Tribunal Federal, da ministra relatora e dos ministros que votaram a favor, o que eles estão alegando? Olha, falta de impessoalidade, porque Bolsonaro está anistiando um apoiador direto e um desvio de funcionalidade, na verdade. Deixa eu até checar aqui, é isso. É um desvio de finalidade que teria tornado o indulto ilícito, por conta de não tinha impessoalidade. E os ministros também entenderam, eu acho que isso tem um caráter importante para o debate político, que foi uma afronta ao próprio Supremo Tribunal Federal, porque o Daniel Silveira está preso e condenado por atacar as instituições democráticas. Qual que é a sua avaliação sobre a derrubada desse indulto? Eu vou deixar a parte jurídica para a Janaína, que sabe disso muito melhor que eu, mas eu vou ficar com a parte política. Está claro, eu acho que para todo mundo, que se o governo Lula ele não tem uma maioria no Congresso, ele claramente tem uma maioria no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o que a gente viu, isso aqui é simplesmente um detalhe sobre o que a gente vai assistir em várias decisões do Supremo ao longo do ano, especialmente aquelas que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, por toda o confronto, por toda a forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro tratou o Supremo, afrontou o Supremo e provocou o Supremo, e que, de uma forma ou outra, o Supremo ainda se segurava em função do cargo que o ex-presidente tinha, isso tudo agora deixou de existir, porque o ex-presidente agora é uma pessoa sem mandato. E, portanto, várias das suas decisões agora serão derrubadas como um efeito dominó. Então, eu acho que, politicamente, ela simplesmente reforça uma postura do Supremo, da maioria do Supremo, de derrubar decisões que foram tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro, especialmente aquelas que foram em confronto a decisões do próprio Supremo. O Thomas levanta um ponto politicamente que eu acho importantíssimo, porque eu me lembro do episódio e era realmente uma situação de confronto. O Bolsonaro passou um mandato confrontando o Supremo. E eu lembro do Daniel Silveira ali circulando pelo Congresso Nacional, sem tornozeleira, etc. E Bolsonaro realmente deu aquele indulto como se fosse um checkmate no Supremo Tribunal. Não, eu tenho sim direito e ele está indultado e está livre desta pena. Você sente a mesma coisa que o Thomas? É a hora do Supremo Tribunal Federal politicamente estar dizendo não, basta? Pois é, o governo Bolsonaro, ele governou por meio do ataque a instituições brasileiras. Supremo de um lado, imprensa do outro, em outros casos, outras instituições também. E o maior risco para uma instituição... E atacava por quê? Porque elas estavam conspirando contra ele? Não, meramente por serem independentes e fazerem o seu trabalho, que às vezes podia contrariar os interesses do governo. Tá? Mas o maior risco para uma instituição, quando é atacada, uma instituição independente, quando é atacada, é reagir a esse ataque e se tornar, daí, de fato, inimiga daquele poder, daquele governo que está atacando ela continuamente. Com uma decisão dessas do Supremo, é realmente o que o Thomas disse, é o que fica aparecendo. É o momento do Supremo se mostrar e se marcar politicamente como
negando assim até nos mínimos detalhes cada decisão do Bolsonaro que eles conseguem rejeitar aí. Eu sempre entendi, não sou jurista, sempre entendi que indulto e graça eram prerrogativas presidenciais. E lembro até na época em que o Bolsonaro concedeu que houve essa argumentação, né, com relação ao Daniel Silveira. Não, o Supremo não pode fazer nada. Discutiram até se ele se tornava inelegível ou não, decidiram que sim, perfeito, mas a graça em si era intocável, era do presidente da República. Como é que agora isso mudou, né? E olha esse argumento. Se eu estou entendendo direito os termos jurídicos. O indulto é aquele perdão dado coletivamente para todo mundo que se encaixa numa certa definição de crime. A graça é dada para um indivíduo escolhido. E eles estão argumentando que faltou a impessoalidade. Ora, mas se a graça é concedida a um indivíduo, ela é pela própria natureza dela pessoal, né? O presidente está escolhendo alguém. Então eles estão dizendo que é impossível da graça existir dentro da nossa Constituição, porque ela sempre vai ser pessoal, ela nunca vai ser impessoal, ela visa um indivíduo. Então, a gente pode discutir, será que faz sentido uma república, uma democracia como o Brasil ter uma graça que o presidente escolhe um criminoso condenado para perdoar? É uma boa discussão. Mas dado que ela existe, me parece bastante questionável o Supremo negar esta graça porque ela feriu a impessoalidade, algo que ela, por sua própria natureza, não tem como ser. Fica no ar, sim, uma ideia de um Supremo politizado e que persegue e que, portanto, se essa percepção se firmar, e acho que ela está bem difundida, ela fortalece aquele que ela está perseguindo. Janaína, qual que é a sua avaliação jurídica sobre este indulto? Sim, então vamos lá. Além desse argumento trazido pelo Joel, que não tem sentido falar em pessoalidade na medida em que a graça é um perdão para uma pessoa específica, os ministros que votaram para derrubar essa graça disseram também que a graça seria uma forma de interferência do Executivo no Judiciário, haja vista que foi o Supremo que condenou, até por força dos ataques ao Supremo. O ministro André Mendonça traz um argumento belíssimo e correto, né, à luz da doutrina toda no país, de que, na verdade, a interferência de um poder em outro ocorreria se o Supremo derrubasse, agora derruba, porque quando ele votou ainda não havia definição, um ato que é privativo do presidente da República, né? Então, essa leitura do ministro André Mendonça é a correta. Quando o presidente deu essa graça para o então deputado, houve uma reação. O professor Ives Gandra convidou vários professores de direito para uma discussão. Eu participei dessa discussão, havia vários nomes, inclusive a professora Samanta Maia, que é comentarista aqui do Grande Debate, o professor Modesto Carvalhosa, o próprio professor Ives, outros colegas, eu peço desculpas de não citar o nome de todos, é que realmente... programa de televisão. É muita gente. Fora o meu tempo. Mas assim, o que acontece? Mas eu acho que é importante porque é histórico, né? De certa forma é um testemunho. Os professores que estavam lá, os mais antigos, eles tinham uma visão radical do poder de graça do presidente. Eles diziam o seguinte: não importa o crime, pode ser o crime mais grave. O presidente deu a graça, está na Constituição, ninguém pode questionar. A minha leitura, ela é mais moderada, tá? Eu entendo que é necessário olhar a situação concreta, é necessário verificar o caso concreto. E este caso, né, por mais que eu não concorde com o estilo do ex-deputado, com o que ele falou, com o que ele fez, acho que prejudicou muito o próprio governo do Bolsonaro. Nós temos que lembrar que essa graça foi dada depois de uma condenação de quase 9 anos por um vídeo. Não se pode perder isso do radar, gente. Uma pessoa que gravou um vídeo absurdo, um vídeo nada inteligente, um vídeo que pode sim ser chamado de criminoso, mas nós estamos falando de 9 anos. A pena mínima do homicídio simples, é simples, mas é matar alguém, é de 6 anos. Então, me parece, para além dessa questão formal, constitucional, da prerrogativa do presidente, que é um caso de desproporcionalidade na punição. Tivessem condenado a uma pena de 2 anos, com substituição por prestação de serviço à comunidade, que é o normal nesse tipo de caso, eu duvido
que o presidente pensaria em dar uma graça. Deixa só eu contextualizar aqui um pouquinho, acho importante. A relatora, né, a presidente da Corte, que votou pela inconstitucionalidade, e ela menciona aqui algumas frases dela. Ela fala, ele editou um decreto individual absolutamente desconectado do interesse público para beneficiar um aliado político de primeira hora, legitimamente condenado criminalmente pelo STF. O chefe do Poder Executivo Federal, ao assim proceder, não obstante detivesse aparentemente competência para tanto, subverteu a regra, violou princípios constitucionais, produzindo ato com efeitos inadmissíveis para a ordem jurídica. Estou aqui conversando por WhatsApp com advogados que fizeram, né, a petição para que o Supremo se manifestasse, e eles estão defendendo aqui o desvio de finalidade, né? Acho que, enfim, em outros casos, como por exemplo do presidente Temer, quando ele concedeu o indulto para os condenados no mensalão, isso foi questionado, não caiu, mas acho que o direito pode evoluir, né? Hélio, você quer fazer alguma observação? Quero sim. Eu acho que a gente precisa analisar que essa coisa escalou e as pessoas não se dão conta da primeira decisão que aí causa consequências, e hoje a gente está vendo um momento em que vai ser entendido como perseguição mesmo ao Bolsonaro. A Janaína mencionou, tudo isso começou com um vídeo. Um vídeo, né? Na minha opinião, palavras só podem se tornar crime se representarem uma ameaça iminente. E ele estava fazendo um vídeo longe, não estava, pelo que eu me lembro, não estou aqui, eu não concordo com o que ele diz, né? Mas ele não estava dizendo que ele ia convocando pessoas para fazer violência direta a alguém. Essa é a minha opinião. Eu acho que uma democracia vigorosa precisa defender a opinião. E no caso dele, ele era até deputado, então ele deveria ter imunidade pelo que ele diz. A Evelyn Beatrice Hall é que falava, eu não concordo com o que você diz, mas eu defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. Alguns atribuem ao Voltaire, mas não, é da Evelyn Beatrice Hall. Eu acredito nisso. Uma democracia vigorosa precisa permitir que as pessoas se excedam, xinguem, façam qualquer tipo de crítica. O que você não pode é representar uma ameaça iminente, é levar a curso uma violência contra terceiro que esteja próximo a acontecer. Isso é que é proibido. Se ele foi condenado pela lei brasileira, ok, etc., mas veja a consequência disso, né? Começou com um vídeo que o Supremo não gostou, aí condenou-se, aí depois teve o indulto do presidente para esse crime, e agora está se revogando isso, ou seja, a coisa está escalando, tudo por causa de um vídeo que, em outros tempos de Brasil, na minha opinião, não teria consequência. Não teria, porque a palavra era respeitada. A gente está vivendo um momento em que a palavra está se tornando criminalizada. Esse risco desse excesso é que a gente tem que tomar cuidado no Brasil. E a gente vai precisar também avaliar o quanto a palavra também não se torna um crime. Mas essa é a beleza do Arena, a gente traz opiniões divergentes.